Hey, 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 oi, 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 oi. Ok, sala 9. Belezura. Olá, Ana, bom dia. Você tá me vendo? Não. Olá. Agora sim, ei, Melissa, bom dia. Vocês estão bem? Como estão? Inaê? Está aparecendo agora? Deixa eu verificar. Pessoal, só um minutinho que eu vou só sair aqui da frente da tela. Olá, Rafa, Bárbara. Bom dia, pessoal. Deixa eu só sair aqui rapidinho, só para eu pegar trocar as pilhas do meu mouse que ele está travando, tá? É um minuto. Deixa o pessoal ir entrando aí. Não tem nada no fundo do meu quarto, tá? Ó, tem uma tela sendo compartilhada. É o Enzo. É difícil. Danilo presente. Muito bem, Danilo. É Danilo, não é Danilo pedagogo, não. Olá. Eu achei que era Danilo, eu já ia zoar ele. Muito bem. Participando da aula de Química. Ei, Júlia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo. Melhor. Ah, que bom, então. Vamos lá. E, Naê, deixa eu te falar, Naê, eu acho que melhorou um pouco. Eu estava hoje rolando aleatoriamente, enquanto o pessoal chega aí, rolando aleatoriamente Ai, meu Deus, eu já sei. o Instagram, A sabe? Inaê tá famosa. Aí eu vi um meme em várias páginas. Eu falei, eu conheço essas pessoas que estão nesse meme. Eu falei, não acredito que Naê e Cauê viraram meme. E tá assim, bombando, tá? Muito legal mesmo. Ai, meu Deus. Muito bacana, cara. Eu fiquei muito feliz assim na hora que eu vi. Falei, caramba, os meninos estão bem. Muito legal. Falei, gente, uma situação. Eu conheço esses rostinhos nesse meme. Eu fui olhando. Vocês estavam fazendo. Era alguma situação cotidiana mesmo, assim, de casa aí? Sim, tio, foi assim. O Kainan, ele pediu o celular do Cauê pra ver o TikTok. E o Cauê, todo inocente, deu pra ele. Aí ele só chegou no quarto falando, gravando. A gente não fazia ideia. Ficou muito bom, tá? Ficou muito legal. Bom, pessoal, ó, enquanto o pessoal tá chegando, olha só, a gente vai continuar falando a respeito, mas fazer mais algumas atividades. Eu não sei se a gente vai explorar todas. Eu também já vou dar uma introdução do próximo capítulo para vocês. Alguns alunos provavelmente já podem ter visto isso em algum momento, tá? Mas a gente vai fazer essa dinâmica aí de... Deixa eu só botar a senha assim. Aqui, de fazer algumas atividades daquele capítulo que a gente estava fazendo. E depois nós vamos falar um pouquinho do conteúdo. Isso. Vamos lá, então. Olha só. Eu acho que eu já sei o que é. Melhorar um pouco a profundidade. Mais. Aí. Pessoal, peguem o livro, então, de vocês. É o final do livro 2 ainda, tá bom? A gente vai... Do livro 2, perdão. Do livro 1. Eu vou só passar com vocês a respeito dessas atividades. Caramba, o meu Google, ele adora ficar capturando a minha voz, tá? E eu vou perguntar, na verdade... Eu tô abrindo aqui e vou compartilhar a tela com vocês. Ô, Gustavo, sabe a página 105? 105? Sim, o Mergulhando Fundo. Eu não entendi nada. Tá, eu vou dar uma verificada aqui e te falo também.
tá? E explico. Porque eu mergulhando fundo, eu vou querer que vocês façam ele, tá bom? Vocês mesmos. Tentem fazer. Aí eu vou dar uma explicada, então, nos problemas para vocês, tá bom? Vamos ver aqui. Oh, my gosh. Share. Beleza. Todos veio vendo a minha tela. Deixa eu voltar com essa abinha aqui para cima. Odeio esse negócio Depois eu vou configurar isso em alguma coisa. Vamos lá. Pessoal, olha só. Nessas atividades aqui, depois, Felipe, depois no final da aula, você me permite, eu te permito. No final da aula. Olha só, pessoal. Tá bom? Tá ok, tá aqui. Eu vou matar essa sua vontade. Então, olha só. Nós fizemos essa atividade número 1. Vocês ficaram com quais dúvidas? Tentaram fazer essas demais atividades aqui? A 2, a 3? Eu fiquei com dúvida na 7. Na 7 das atividades propostas. Uhum. Tá? Alguém mais teve alguma dúvida? Então, olha só. Deixa eu fazer uma outra coisa. Porque aí fica mais fácil para eu visualizar a questão com vocês. Porque às vezes eu vou responder ela no Word, e aí pode ser que fica ruim ficar trocando de tela. Vou pegar o livro aqui. Isso. Vamos lá, então. A questão 3, pessoal, a questão 3, ela é uma questão... A questão 3, a questão 2, ela é uma questão muito comum, tá? Então, olha só. Você tem que ir fazendo as semelhanças para resolver a questão número 2. Veja quais semelhanças são essas. As semelhanças que ele traz no item. Então, ó, B e C são isóbaros. Aí, como que você resolve esse tipo de problema? Tá, esse. Como que você resolve esse tipo de problema? Olha aqui o nosso arquivo, vou encaminhar para vocês hoje. Eu vou ter que arrumar um quadrinho digital para mim, por conta de que está demorando muito tempo de ficar fazendo no Word. Eu sou bom em digitar, mas está demorando muito. Então, ó, a atividade 2 você vai fazer por meio de semelhança atômica. Nossa. Então, olha só. B é isóbaro de C. Então, eu vou chamar a massa de B de X. Se B tem massa igual a massa X, eu não sei qual é essa massa, C também tem uma massa X. Quando você não sabe as massas, vai colocando variáveis, ou quando não sabe uma informação X, Y, e vai usando as semelhanças. Então, se B eu vou chamar de X é a massa. X é a massa. Aqui. É a massa dos átomos. Depois eu vou usando outras variáveis. Então, B, por ser isóbaro de C, é essa B igual a C nesse sentido. As massas são iguais. Me perdi aqui. Então, se B é isóbaro de C, eu coloco B, a massa é X, então B e C tem essa mesma escrita aqui. Ou seja, se X vale 2, ele vai valer 2 para B e para C. Se X vale 4, vai valer 4 para B e para C, porque eles são isóbaros, tá bom? C e A são isótonos. Ô tio, não seria B, não? B é isóbaro de C e isótono de A. B é isóbaro de C, isso, e isótono de A. Calma, isso aí, porque eu estou lendo aqui, eu ia pegar a frase toda. B é isóbaro de C e isótono de A. Então, o número de nêutrons de B, vou chamar nêutrons de N, tá?
vai ser igual ao número de nêutrons de A. Tudo bem? Se eu estou primeiro fazendo as relações que são importantes. C é isótopo de A, então aqui é o item 1. C é isótopo de A, item 2. Então, C, ele vai ter o mesmo número atômico de A. Eles têm o mesmo número atômico Z. E possui 94 nêutrons. Então, olha que interessante. O número de nêutrons de C é igual a 94. Isso é o item 2. Vamos para o item 3. O item 3, ele diz o seguinte. A apresenta 70 prótons. O que isso significa? Significa que A tem número atômico igual a 70. Logo, A 70. Número atômico igual a 70. E número de massa, 160. E a massa de A, eu vou colocar aqui, ó, pessoal. Melhorar o ângulo. Ó, e a massa de A, eu vou colocar aqui nesse lado, tá? Ela vale 60. Eita. Então, aqui a gente tem a massa de A e aqui o número atômico. A massa não é 160, não? 160? É, obrigado, Júlia. Desculpa. Olha, hoje eu tô bom, hein? Aí, 160. Beleza? Agora eu vou fazer as relações. Se A e C são isótopos, então, ó, a partir das relações. Se A e C são isótopos, primeiro, eu vou botar aqui, ó, o número atômico de A é igual ao de C. Certo? Então, se o Z de A, né, o número atômico do A é igual a 70, logo o número atômico de C é igual a 70 também. Correto? Vamos lá, continuando a falar das relações. C tem número de nêutrons igual a 94. Então, com essa informação, podemos determinar o número de massa de C. Por que eu posso determinar o número de massa de C? Porque massa é igual a nêutrons mais número atômico. Se eu tenho o número de nêutrons de C, que é 94, e o seu número atômico é 70, certo? Logo, nós vamos ter uma massa aí de 164. 164. Beleza? Estão entendendo a construção que eu estou fazendo? Eu estou usando as informações e substituindo elas agora. Bom, se eu tenho a massa de C igual a... Se eu tenho a massa de C igual a 164, logo eu posso vir nessa primeira relação aqui, ó. B e C são isóbaros. Como B e C são isóbaros, e, nossa senhora, isóbaros, eu acho que é por causa que é segunda-feira. Logo, a massa de C é igual à massa de B.
Lembrando que A é massa, tá bom? Assim a gente tem 164. Certo? Beleza. E aí a gente vai para a pergunta. Pede-se o número de elétrons. Olha só, ele não quer saber nem prótons, nem nêutrons, nem nada. Ele quer saber o número de elétrons de B. Então, para eu saber o número de elétrons, eu tenho que saber o número atômico dele. 4. Para determinar o número de elétrons, vou botar o sinal do elétron aqui, tá? E negativo. Para determinar o número de elétrons de B, devemos obter seu número atômico. Como que eu obtenho o número atômico de B? Bom, se eu tenho a sua massa, ó, A de B é igual a 164, né? E nós temos o número atômico de B também. O número atômico de B, ó. Oi. Logo C, deixa eu ver aqui se eu me perdi em alguma coisa. Deixa eu ver. Essa informação determina o número de C. B e C são isóbaros, ok. E C é isótono de A. Tá faltando uma informação aqui. Eu não obtive o quê? O número de nêutrons. Isso. De nêutrons de A, né? Faltou aqui antes da 4. Faltou, vou trocar aqui então, ó. Número Jesus Cristo. Nossa Senhora! Nêutrons de A. O número de nêutrons de A é... Vamos lá. Número atômico B isóbaro de C, isótono de A. Isótono de A. Então, B e A são isótonos. Logo, se eu tenho a massa de B... Deixa eu dar um espaço aqui. Se eu tenho a massa de B, que é 164, e nós temos mais o que a respeito de B? Nós temos a massa... Como B e C são isóbaros, até... Peraí, deixa eu me organizar no meu pensamento aqui, tá? Com as informações que eu coloquei. O número atômico de A é igual a de C. Beleza, 70. Porque eles são isótopos. B e C são isóbaros. Logo, eles têm a mesma massa. O número de nêutrons de A, eu tenho o número atômico de A e tenho a sua massa? Tenho a sua massa. Então, o número atômico de A, o número de nêutrons de A é igual à massa de A menos o seu número atômico. Então, o seu número de nêutrons é igual a 164 menos o seu número de massa, menos 70. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui, ó, AZNA 70, 90, na verdade vai dar o valor ali de cima, né? Que eu peguei ali. 164, o número de nêutrons de A é igual ao número de nêutrons de B, que é igual 160. Professor, não estou entendendo onde é que você está. Não, pera aí que eu vou te localizar agora. Apresenta o número de massa de 160. Ah, tá, que eu troquei aqui, perdão. Vamos lá, Lorenzo. Lorenzo, né? Então, ó, tô seguindo as relações. Não. Enzo, só Enzo. Ó. É Lorenzo, não. É só não, Enzo. Enzo, tá. É porque eu não peguei muito bem as vozes ainda. Vamos lá, então. Ó, primeiro eu determinei o número atômico de A, lá em cima, ó. A
apresenta 70 prótons e número de massa igual a 160. Se A é isótopo de C, se o A é isótopo de C, logo C também tem número atômico de 70. O número de massa de A é igual a 160, o número de massa de A. Logo, se o número de massa de A é igual a 160, aqui o que eu fiz? Eu determinei o número de massa de C antes. Por quê? Porque o número de massa de C, ele é a massa, prótons mais nêutrons, 94 mais 70. 94, ele é o número de nêutrons que apresenta o átomo C. Está escrito no item 2, ó. C é isótopo de A e possui 94 nêutrons. Logo, a sua massa é 70 mais 94. 70 por quê? 70 porque o C tem o mesmo número atômico de A. E 94 porque ele está falando que ele possui 94 nêutrons. Então, a massa do C é igual a 164. Beleza? Com a massa do C, eu volto lá para o item 1. B e C são isóbaros. Logo, eles têm a mesma massa. Só que o que ele está pedindo? Ele está pedindo para mim o número de elétrons de B. Para eu determinar o número de elétrons de B, eu tenho que determinar o seu número atômico. Por enquanto, a única informação de B que eu tenho é a sua massa, que é 164. Essa daqui, ó. Porque B e C são isóbaros. Então, a massa é 164. O que eu estou fazendo agora, ô Enzo, é determinar o número atômico de B. Para eu determinar o número atômico de B, eu vou fazer isso aqui, ó. Primeiro, eu vou determinar o número de nêutrons de A que eu não tinha determinado, que vai dar 90. Tá? Mas como é que você determinou isso? Eu tô tudo bem. Você está seguindo o exercício? Você está lendo Não, o porque eu não sei exercício? onde é que você Não, tá. você está lendo o exercício? Vocês sabem qual exercício que a gente está? Não, foi isso que eu te perguntei. Você não pegou o início da aula, não? Eu tava no início da aula, só que eu não Então, entendi. eu falei, vamos para o exercício número 2, página 102. Ah, dá 102, eu tô na 105. Mas, gente, Por isso que como tava tudo 105? errado. Se não tem nem atividade 2 na 105, é mergulhando fundo. O mergulhando fundo é vocês que vão fazer, eu não vou fazer não ele. Agora que eu entendi. Agora você está entendendo que eu tô, a situação? Uhum. Tá? Tá, Então, aqui, antes disso, é porque eu não, é que você acabou de falar que você foi determinar o número de nêutrons do ar. do A, isso. Mas como é que você faz isso? Porque é isso que eu também tô pensando. Como que faz o quê? Determinar o número de nêutrons de ar. Como que eu determino a massa de um átomo? O número de massa desse átomo? Qual é a expressão, Enzo, que determina o número de... Não, eu quero saber qual a expressão que determina o número de massa de um átomo. Sei. Não sabe? Não. Vai na página 97. Vocês não estão estudando, não, depois que a gente tem as lives? Vocês Eu estou estudando. Então, não estão tirando as dúvidas. Por que depois, assim? Porque isso, Enzo, é uma coisa que a gente já batelejou bastante. Vai na página 97. Não, tô aqui. Como que está escrito lá no número de massa? Que A é igual a Z mais N. O que é Z? Prótons, O que é N? nêutrons. E o A é a massa, né? O número de massa. Então, Massa. como é que você descobre os nêutrons de um átomo? A massa menos os
prótons? Isso. É isso que eu fiz aqui, ó. O número de massa de A é 160. Como que eu sei isso? Está escrito no exercício, ó. Massa de A igual a, número de massa igual a 160. O número atômico de A, que é o Z, eu descobri ele por meio dessa informação que está aqui, ó. Também no item 3. A apresenta 70 prótons. Tá vendo? Uhum. Então, o número de nêutrons de A é 160 menos 70, que vai dar 90. Beleza? Uhum. Aqui em cima, eu fui descobrindo outras informações. Que informações foram essas? São informações para determinar o número de massa do B. Para eu determinar a massa do B, eu tenho que determinar a massa de C antes. Porque B e C são isóbaros. Então, ó, se a massa do C é igual a 164, ó, tá aqui, ó, número de massa de C igual a 164, a massa de B também é 164. E o número atômico dele? Depende, eu vou descobrir agora. O número atômico dele é igual a... Nossa Senhora, perdão. O número atômico dele é igual a... Não sei. É o que eu quero descobrir. Para eu descobrir o número atômico, o que eu preciso dele? Número de elétrons? Não, o número de elétrons vai vir com o número de... com o número atômico. Eu preciso descobrir quantos nêutrons ele tem. Ah. E como é que eu descubro quantos nêutrons ele tem? Número da massa menos o número de prótons. Ó, tá lá em cima, ó. B é isóbaro de C e isótono de A. Quantos nêutrons A tem? 90? 90. Logo, o número atômico de B é igual a quantos? 90. Hã? 90? 90? Mas 90 não são os nêutrons? Eu quero saber o número atômico. Ah, não sei. Usando a expressão A mais B, A igual a N mais E. A menos N, né, gente? É só usar a expressão aqui, ó. Você tem 3 variáveis. Cadê? Você tem 3 variáveis. Se você quiser descobrir qualquer uma delas, eu posso. Eu posso te pedir o N, posso te pedir o A, posso te pedir o Z. Entendeu? É só brincar com ela. Então, para eu descobrir o N, é A menos E. Logo, a gente vai ter aqui um valor de 164 menos 90 igual a 74. Ok? Como no átomo neutro o número de elétrons é igual ao número de prótons, teremos 74 elétrons. Então, ó, recapitulando, fui usando as informações. Ele me dá 3 informações. Recapitulem comigo aí. Ele me dá 3 informações. A última informação, no item 3, é a que vai ser a que eu vou começar a usar, porque é ela que traz 2 características importantes. A massa e o número atômico de A. Número atômico de A é igual a 70 e o número de massa de A é igual a 160. Aí agora eu vou fazendo os outros itens. O item 2 e o item 1. Escolho, posso começar por qualquer um, tá? Então vamos lá. Eu escolhi começar pelo item C. Ou pelo item C, pelo item 2. C é isótopo de A. Se ele é isótopo de A, eles têm o mesmo número de prótons. Então tá aqui, ó. Se A tem 70 prótons, C também tem 70. Beleza? Tô no item 2, tá? E C possui 94 nêutrons. Bom,
Se agora, aí agora eu venho para esse item aqui, ó, com essa informação, ou seja, com a informação de que o número atômico do C é igual a 70, eu venho para essa parte aqui. Se eu sei que o número atômico é 70 e o exercício está me falando que ele tem 94 nêutrons, então, com o número atômico e o número de nêutrons, eu calculo a massa desse átomo. Logo, a massa de C é igual a 164. Aí eu vou para o item 1 do exercício. B é isóbaro de C. Se B é isóbaro de C, eles têm a mesma massa. Logo, se eu descobrir que a massa do C é 164, a do B também é 164, porque eles são isóbaros. Tá aqui. Agora, eu preciso descobrir quantos nêutrons o A tem. Por quê? Porque o B, é isótono de A. E aí, olha só, eu tenho a massa de B, que é 164, e ele é isótono de A. Logo, com esses dois valores, massa e nêutron, eu descubro o número de prótons, que vai ser o mesmo do número de elétrons. Então, eu descobri que o número de nêutrons de A é igual a 90. Logo, se A e C são isótonos, têm o mesmo número de nêutrons, o número de massa de B é 160, e como ele é isótono de A, ele tem número de nêutrons de 90. Aí, com essas duas informações, massa e nêutron, eu descubro o número atômico, 74. Como o número de elétrons é igual ao número atômico, o número de elétrons do B é igual a 74. Beleza? Tudo bem? Fácil. Bom, acredito que sim. Resposta do item 3. Pega aí, ó. Elemento químico. Vamos lá. É um conjunto de prótons existente no átomo. Errado. Elemento químico é um conjunto de átomos que possuem a mesma massa. Não. Errado. Elemento químico é a soma do número de espécies químicas com déficit de carga elétrica negativa. Não, nada a ver. Elemento químico é uma substância. Não, ele não é substância. Substância, elemento é elemento. Elemento químico é um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico. São os isótopos. Elemento químico é um conjunto de átomos que apresentam... Muito bem, quem marcou aí tem 4, 5. 5, 6. Tá? Letra E. Fácil. Boa! Eu marquei. Sim, eu já tô sabendo que você tá me ajudando nas aulas, Felipe. Bacana. Eu vou deixar aberto para você me ajudar aí. Bom, pessoal, número 1. No modelo atômico de Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo com carga positiva, onde toda a massa estaria concentrada, toda a massa está concentrada no núcleo. Ao redor do núcleo estaria distribuído os elétrons. Então, aí fica a letra positiva, toda a massa, elétrons, letra C. Isso. Número 2. O 2 é muito fácil. Não precisa nem explicar. Letra B, o número 2, tá bom? Número 3. Espécies químicas que apresentam o mesmo número de elétrons são chamadas de isoeletrônicas. Assim, entre as espécies, quais são isoeletrônicas? É só você olhar, você não precisa nem fazer nada. Você vem aqui, olha aqui, ó. Olha a simbologia. Mg. O Mg está neutro. Então, isso significa que o Mg está neutro, o número de elétrons dele é igual ao seu número atômico. Então, o Mg tem 12 elétrons. O sódio, ele está com um sinalzinho de mais aqui em cima. Estão vendo?
Esse sinalzinho de mais indica que ele perdeu elétrons. Então, é só você descontar do seu número atômico. Se ele tinha 11 e ele perdeu um elétron, agora ele tem 10. Então, vamos lá. Ó. Magnésio está neutro, 12 elétrons. Sódio é um cátion, perdeu um elétron, então eu vou descontar um do seu número atômico. Logo, Olha, ele eu tem... não tenho certeza, mas eu Ó. acho que... Eu não tenho certeza nessa, mas acho que eu sei. Letra C. Vamos ver. Não, ó. Não é não, porque eu acabei de mostrar, ó. O magnésio tem 12 e o sódio tem 10. O cloro, ele tem um número atômico de 17. Como ele ganhou um elétron, ele passa a ter 18 elétrons. Tá vendo o que eu estou fazendo? Ó? Quando tem um sinal positivo, eu desconto, eu subtraio do número atômico. E quando tem um sinal negativo, eu somo com o número atômico. É ao contrário mesmo, tá? Para descobrir o número de elétrons. Então, a gente tem 12 elétrons do magnésio. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa. Pessoal, se estiver falando, fala no... Tá. 12 elétrons no magnésio, 10 elétrons no sódio, 18 elétrons no cálcio. O enxofre está neutro, ele tem 16 elétrons. Potássio perdeu um elétron, então ele tem 18. E o argônio está neutro, também tem 18. Então eu já descobri, ó, cloro, potássio e argônio têm o mesmo número de elétrons. Ó, o cloro ganhou 1, então de 17 ele passa para 18 elétrons. O potássio perdeu 1 elétron, então de 19 ele passa para 18 elétrons. E o argônio está neutro, portanto ele continua com 18 elétrons. Então cloro, argônio e potássio têm a mesma quantidade de elétrons. Perceberam como que faz isso? Ó, então eu vou deixar aí, ó, número 4 para vocês fazerem, número 5 para vocês fazerem, eu quero que vocês façam as 5 e tirem as dúvidas comigo. Número 6 é muito fácil, que é sobre o modelo atômico de Dalton. E aí vem a número 7. É a B? Qual? A da 3? 3B. Ah, tá. 3B. Número 7, cadê? Rafa, você que me pediu a número 7. Que questãozinha aí? Deixa eu ver. Na experiência de Rutherford, verifica-se que para cada 2,87.10 a 6 partículas alfa que atravessam a lâmina, apenas 287 desviam da sua trajetória. Calcule quantas vezes o raio do átomo todo é maior que o raio do núcleo. Essa daí eu também não entendi. Gente, eu pedi bola. É porque que você vai fazer uma relação, entendeu? Você vai fazer a relação, ó, que calcule quantas vezes do raio é maior. Então você vai fazer uma proporção. Você vai pegar para cada 2, você vai pegar o número de partículas alfa e dividir pelo apenas 285, pelo número de... Peraí, para cada 2,87 partículas alfa que atravessam a lâmina, apenas 287 desviam da sua trajetória. Ok. Você vai pegar o número de partículas e vai dividir pelo número destas partículas que desviaram a sua trajetória, tá? Aí você vai ter uma... É só fazer essa divisão, tá, Rafa? Você vai pegar o número de partículas... 2,87 vezes 10 a sexta e dividir pelo número de partículas, que é um exercício totalmente... Enfim, é para mostrar para vocês que o tamanho do átomo, ele é... Ó? Eu devolvi os controles. Mexeu? Satisfeito? Sim, agora sim. Beleza.
Quando quiser mexer, é só falar comigo. Porque eu achei que dava pra fazer mais coisas, sabe? Ah, tá. Não dá, Mutar não. alguém, desmutar alguém, mas não dá. Olha só. Então, o Rafa, aí você vai descobrir que ele é 10 mil vezes, né, maior. É para mostrar para a gente que o raio do átomo, né, o seu tamanho, é muito maior que o núcleo e maior que o seu núcleo. É isso que ele quer dizer, tá bom? Então, essa é a ideia do exercício. Você vai, só para você descobrir que aquilo que Rutherford já vinha, comprovar aquilo que Rutherford já vinha falando. O tamanho do átomo, a dimensão do átomo é muito superior ao tamanho do núcleo. Tá vendo? Chega a ser 10 mil vezes aí maior do que o tamanho do núcleo, tá? O tamanho do átomo como um todo. Questão 8. Vou fazer? Vou não. Por que eu não vou fazer? Que é a mesma coisa. Porque você vai deixar pra gente. Isso, que é a mesma coisa da 3. É a mesma coisa da 2. Da 2, isso. Obrigado. Isso aí, da 2. Vamos lá, Bárbara, você que me pediu dos mergulhando os fundos. Vamos lá. Questão então, número 1. A 1, eu consegui fazer a 1. Só que Tranquila. A 2... A 2, deixa eu ver a 2. πr ao quadrado. Tá, você tem a área de um círculo. O círculo aí está representando o átomo. Deixa eu ver. Ele quer saber quantas partículas. Olha só. Primeiro, você vai determinar a área. Ó, anota aí o que você vai fazer para responder o item A. Primeiro, você vai determinar a área do círculo menor. Você vai determinar a área desse círculo. E vai fazer a mesma coisa com a área do círculo maior. Do círculo, ó. Do círculo. Tá parecendo um círculo. A área do círculo maior. Tá? Então, você vai determinar essas duas áreas. Como? Utilizando a expressão aí que ele forneceu. A igual a πr ao quadrado. Lembrando que R, vocês sabem calcular? R, raio, diâmetro. Sim, sim. Ótimo. Então é só calcular o raio aí desses elementos e calcular a área deles. Você vai dividir, igual a gente fez agora, você vai dividir a área menor pela área maior depois de encontrar os resultados, tá bom? E vai igualar isso daí, esse resultado. Ó, você vai fazer a divisão, vai descobrir as áreas, vai pegar o valor da área menor, dividir pelo valor da área maior, que você vai calcular. Peraí, da menor para maior? Isso, da menor pela maior. Tá bom. Vai igualar, ó, você vai pegar essa expressão aí de razão e vai igualar ao seguinte: um número X dividido por 3.000. Ou por 3.000, por 30.000. Vamos recapitular. Ó. Determino a área menor, determino a área maior. Vou dividir a área menor pela maior área, né, da circunferência aí. Vou igualar essa expressão aqui, de divisão, a uma outra. Ela vai ser igual ao quê? A x, que é o número de partículas que eu vou determinar, dividido por 30.000. Aí você vai conseguir determinar quantas partículas alfa acertariam o círculo menor. Beleza? Uhum. Aí a B é só multiplicar. Isso. Quantas partículas alfa deveriam ser lançadas para que o núcleo desse átomo fosse atingido 15 vezes? É só você pensar quantas partículas alfa atingiu. Se são 15 vezes, é uma quantidade de vezes maior do que esse número, entendeu? Sim, entendi agora. Obrigada. Beleza? Porque esse sozinho chatinho, hein? Vou te falar a verdade. O 3... eu acho que a gente não vai usar muito Ó, isso. o 3 a gente já tinha resolveu. esquecido de mutar aqui, foi mal.
Não, relaxa, eu não ouvi nada, juro pra você. Ó, Teve uma vez cuidado, que eu que tava. fica Eu achei que eu gravado, tava. hein? Depois eu ouço, eu não ouvi agora, mas depois na gravação vou ver o Não, que eu tava você fala. mexendo no cabelo, eu acho que Não, caiu. não deu ruído, não. Teve uma vez que Pessoal, a 3 é tranquila de fazer, achei que eu tava tá? mutado. Eu Aí já fiz eu essa tava 3, eu já resolvi ela uma vez, é achando bem um negócio. tranquila. E a 4 é o mesmo do exercício 2, beleza? A gente tem ainda uns minutinhos que eu vou falar com vocês, tá? Que eu vou dar uma introdução. Só mais 5 minutinhos eu vou pedir de vocês. Deu para entender esse capítulo, pessoal? Assim, bem não. Olha só, eu falei que eu ia pegar um arquivo para um pessoal, não peguei. Aqui a minha pasta, peraí. Olha a minha identidade. Deixa eu ver se eu tenho aqui modelos atômicos aqui dentro. Eletroquímica, história da química, tabela periódica, teorias e modelos atômicos. Ó, eu vou enviar essa apostila, esse slide aqui para vocês, tá? Eu já tentei ele aqui. Oi. Volta lá naquela página de provas. Aqui essas provas aqui? Não, relaxa. Eu sou o tipo de professor que eu não faço provas iguais. Eu faço prova dependendo da turma. Então, eu sinto a sua turma e faço uma prova para a sua turma. Eu sinto a turma do outro e faço uma prova para aquela turma. Eu sempre faço prova. A ficar com mais... Eu não uso, não. Ó, pode olhar, ó. Pré, médio, nono ano, olha aqui. Pode olhar, eu não uso, não. Eu mostro, ó a minha prova. Vou pegar o livro 3 aqui para vocês, tá? Eu acho que é o 2. Não, agora a gente vai aqui, ó. É a prova, tá mas é uma prova. Ó. Aí você vai pegar. Você pergunta assim: "Nossa, você vai usar essas questões na prova?" Nunca, nunca são as mesmas. nunca, jamais. Então, pessoal, eu vou fazer isso. Agora eu saquei. Então, olha só. O livro 3, que é o livro que... Geminiano é assim mesmo. Isso, lógico. Tem que ser, não? Tem que ser adaptável ao meio, tá? Então, olha só, pessoal. Livro 3. O livro 3, ele vai trazer pra gente aí. Vocês já receberam ele? O professor, a gente Não. saiu do 1, não? É, exatamente. gente, é livro 2 agora. No 2, Ô, gente, livro 3, ó, é o livro 2. É o livro 2, é porque eu tô confundindo vocês com a primeira série. Eu travei? Travou. Agora. Voltei? Deixa eu desativar meu vídeo aqui. Sim, você voltou. Bem-vindo de volta. É a internet minha, olha só. Tá indo aqui, ó, carregando. Só um minuto. Travou tudo. Só um minutinho. Alterou aqui a linda da conexão com a... Só um minutinho, pessoal. Olha, hoje tá assim, muito legal. Acho que é porque é segunda-feira. Aí ele tá querendo, voltou ao normal. Continua travado ali para mim. Eu já sei o que é a conexão da minha internet. Vocês conseguem visualizar a minha tela?
Uhum. Sim. Tá vendo que não tá indo nem pela misericórdia? Tô vendo. Tranquilo. Tá vendo, ó? Só queria saber uma coisa. Hum. Na primeira unidade do capítulo tem um joguinho muito legal lá. A gente vai trabalhar com esse jogo às vezes, então, sabe mesmo? Na primeira unidade, Não, na segunda foi errado. A primeira unidade de química do livro 2. Ele tá falando dessa página aqui. Exato, tô falando dessa aí. só me fala, é o átomo da mecânica quântica? Não. Foi? Que? Não, O item, o livro 2. É. Primeiro capítulo que aparece no livro 2 é modelos atômicos de... Isso, o átomo da mecânica Small. quântica. Minha tela tá extremamente... Minha internet, ela simplesmente está me trollando no final da aula, pessoal. Mesmo. Deixa eu fechar tudo isso. Professor, você vai Aí, ó, tio. Aí, ó. Nossa, Aí, ó, tio. Aí, ó. Não, eu vou só dar uma introdução, pessoal. Olha só. Façam uma leitura do capítulo 3, deem uma olhada. O capítulo 3, ele vai trabalhar... Eu vou mandar os 3 vídeos para vocês hoje, que ele vai falar sobre isso. Eu tenho um vídeo da primeira série do ensino médio que fala sobre esse tema. Vocês querem ver essa aula? Eu já disponibilizo agora, porque o link já está lá no canal do YouTube. É o mesmo conteúdo? É o mesmo conteúdo. Vocês vão ver tudo que está ali? Não. É só para você ter uma noção do que a gente vai trabalhar a partir de agora. A partir de agora, a gente vai trabalhar com esses modelos mais atuais, que é o modelo de Bohr, Sommerfeld e o modelo da mecânica quântica. Então, deem uma analisada nesse capítulo. Ele vai falar sobre ondas eletromagnéticas, etc., para que vocês entendam. Já estudaram sobre ondas em física? Uhum. Já. Sim. Ótimo, então vocês vão ter uma noção do que são ondas eletromagnéticas e nós vamos trabalhar com esse conceito de que agora os átomos, eles são estruturas não tão definidas assim como previa Bohr, como previa Rutherford, Thomson. Eles são átomos que estão construídos com base em leis da mecânica quântica. E aí, a gente vai entrar num mundo bem complexo, tá? O mundo quântico é um mundo extremamente complexo, onde tudo é possível. Tudo. E onde o o Homem-Formiga conseguiu chegar. Exatamente. Onde o Homem-Formiga viveu 5 minutos e saiu de lá. Contando 5 anos no mundo real. Só que os 5 minutos no mundo quântico correspondem a anos no mundo real, né? No mundo físico, exatamente, material. Então, assim, nós temos essa ideia. Tudo vai ser possível. Eu vou começar a falar coisas de que o elétron existe, não existe, de que existem partículas que são chamadas de partículas fantasmas. Elas são consideradas fantasmas mesmo, porque vivem frações de segundo. Eu vou começar a falar que você está vivo e morto ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. São os seus 2 estados. Todos nós temos esses 2 estados. Eu acho que eu vou adorar estudar essa matéria. Nós estamos vivo e morto ao mesmo tempo, tá? Numa coisa muito louca que só o mundo da mecânica quântica consegue explicar. Então, deem uma lida para vocês se inteirarem no assunto da nossa próxima aula. Beleza? Uhum. E eu vou encaminhar agora o link para vocês da aula da primeira série. Não vejam tudo. Quando chegar lá na parte que fala assim de distribuição eletrônica, distribuição em orbitais, aí você para. Só pega o conceito inicial, tá bom? Tá bom. Tchau, pessoal. Obrigado. Qualquer dúvida, me procurem. A aula foi muito boa. No WhatsApp. Obrigado. Até a próxima aula. Tchau. E Naê, fabrique mais memes pra gente. Tá bom? Legal. Tchauzinho. Pode deixar, tio.